Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Uma Noite no Cemitério, de Camilo Castelo Branco. A estreia deste autor português no podcast, no ano dos seus 200 anos de nascimento, um conto comovente em 5 capítulos, e ao final você vai conhecer toda a biografia deste autor. A gente vem vindo com episódios desse tema, mas esse vai encerrar, então, de uma forma bem diferente. Boa leitura. Uma Noite no Cemitério, de Camilo Castelo Branco. Saudade. Fragmento de um memorândum. Nota 6. 1. É meia-noite. Ao som das 12 badaladas, tangidas no velho campanário de Saint-Denis, minha alma calou-me nas veias em eflúvios de terror e santidade, e depositou-me nos lábios trêmulos uma oração para o Senhor. E a minha oração era como a vida purificada na partícula que o homem tem de Deus, e na lágrima do céu, estimada de muitas lágrimas da terra. O meu viver era todo espiritual, e comparei-me ao espírito do justo que, soprado da terra, às portas do céu, escuta ainda o borborinho cá de baixo e já ouve o cantar dos anjos aos pés do Altíssimo. O meu viver material parecia-me assumir-se lento e suave pelas fisgas dos sepulcros, entre os quais eu ajoelhava, como o delirante que pede ao Criador alma e luz para o finado, que não sente os joelhos do filho dobrados sobre a laje silenciosa. E o êxtase desvaneceu-se, porque era de homem ligado com as paixões dos homens, e eu era o único cadáver animado entre tantos cadáveres. Voz de vivo que fala com os mortos. A minha voz era sombria e soturna. Minhas mãos, primeiro erguidas sobre a fronte e cingidas ao peito, depois interpretavam a agonia despedaçadora que me repassava as fibras do coração. A minha vida já não era um exclusivo do céu. Era sentimento puro que nasce em terra impura e que mal posso dizer-vos se na região da bem-aventurança é pungente e doloroso como cá neste contínuo esperar e desesperar. Saudade, saudade! O teu manto estende uma dobra sobre as cãs do pai, que crava olhos de lágrimas nos horizontes do mar por onde viu fugir-lhe o filho em busca de haveres e ambição. Outra sobre as rosas que desfolhaste da face da donzela, que regaria de pranto a longitude, que a separa de um ente que lhe é caro. Outra no sofrer incompreensível da esposa, que se arrasta às filas de uma hoste de sangue, onde o consorte barateia a vida em leilão de caprichos dos grandes. Saudade do túmulo em noite de cemitério, em coração de amigo que chora a perda de outro. Tu és terrível, pesada, e atraiçoas a suavidade de teu nome. Homem, tiveste um amigo. Em horas de prazer, rias com ele. Em horas de martírio, oferecia-lhes o coração para um espinho de sua coroa e para uma gota do seu veneno. Pedistes ambos ao céu uma campa para ambos, um abraço inteiriçado para o túmulo, e depois, esse amigo caiu-te nos braços, dos braços à sepultura, da sepultura à eternidade. E não te entorceste de aflição debruçado sobre uma pedra? Desculpa-me esta lágrima. Desculpa ao jovem que não pôde ainda esfriar a sensibilidade como a pedra daquela cruz. 2. Isto debaixo de meus joelhos, tão frio, tão mudo e tão negro, é uma pedra que esmagou uma flor. É um marco levantado entre a vida e o nada, padrão erguido ao crime de Caim,
sentença escrita por Deus na primeira folha da grande novela do mundo, encerramento da história de um homem, o terrado de uma sepultura. Amigo, amigo, e és tu que me ouves estas falas, erguido ante mim, fantasma ou realidade, risonho agora como naqueles dias em que o prazer e a vida te sorriam, logo triste e lívido como quando perpassavas o inglório teatro da tua infância e marchavas ao degoladouro como res encerrada para o açougue dos reis e dos poderosos. Haverá descanso debaixo dessa pedra que nos divide? Não há ali convulsões horríveis de morto, que quer roçar pela face do vivo com a fímbria do seu hábito? Não sai daí uma sombra a turvar os luzentes salões do poderoso, que desafia o alarido dos alegres para sufocar o grito penetrante dos tristes? A esta hora, não descaiu da cabeceira do monarca o crânio do soldado esquecido e rolou pelos tapetes dourados do chão? E a minha voz ecoou e escoou-se nas quebradas das montanhas, e os ouvidos da minha alma parece que ouviram um som cavo e medonho a reboar das campas. Maldição sobre ti, que assim perturbas a paz de nossas cinzas. 3. E eu recolhi-me em espírito, possesso de um terror santo que prende a voz na garganta e entorna pelas faces 2 lágrimas, espremidas pela mão crua do sentimento. E em verdade vos digo que comecei de cismar umas ideias que todo me tomavam em languidez. O meu estado era um devaneio morto, semelhante ao pesadelo do inferno, que repousa alguns instantes após um incêndio do combate de dores. Porque a saudade tem horas de luta desesperada, como a torrente do inverno que em curvas e bramidos se retorce no álveo de um leito acanhado. Porque a saudade tem horas de placidez, como a torrente do inverno que em levadas e murmúrios se desenrola na ampla almagem de uma campina. Deus, que nobre e sofredor fizeste o coração do homem! E que é o homem com a nobreza do seu coração? É como a terra brejosa e baldia, que tem no seio lôbrego um tesouro sonhado e não visto. É como a vastidão de um deserto onde a ave do céu cansou de voar, sem topar a grimpa de um raminho para pousar. Homem, tu não atinarás com a tua grandeza enquanto não coares no filtro dos trabalhos alguma coisa que hás de divino. E quando esconderes a face entre as mãos, e cerrares ouvidos para não ouvir, que correram tempos que o homem matava o homem em disputa do óbolo da glória, então serás grande, como deve ser um homem. Quando travares da crônica destes dias de barbárie, e cevares com ela as lavaredas do mascarado edifício social, então, alcunhar-te da ambição será um vilipêndio, chamar-te homicida será uma injúria e sarcasmo, que não levantarás com o sangue do teu ofensor, mas com o exemplo da tua grandeza. Então, sim, tu serás um homem. Mas a ambição, o homicídio, a traição e o punhal serão vozes nunca ouvidas. E se alguém as vozear, serão tidas em conta do próprio menoscabo e degradação da espécie. 4. Ó Cristo, por que não deitaste ao chão espinhoso do teu Getsemane a semente que devia regenerar em nossos dias estas criaturas que amoldaste por ti? Por que fizeste de teus filhos escravos e senhores, e queres que o poderoso cuspa para baixo o fel do desprezo sobre o fraco que te brada hosana? É porque 3 partes de teus filhos, com um pé sobre a tua cruz e com a mão armada de ferro, condenaste-los a servirem de crisol de purificação para uma parte de teus filhos. É porque o código do Sinai, reescrito nas fragas do Gólgota com o teu sangue, é um livro cuspido das maldições dos que desesperam de ti. A estes, ó Cristo, fulmina-lhes o raio da tua vingança,
E a aqueles, estende-lhes o braço e livra-os do calcar dos teus tiranos. Por que peno eu tanto em minha alma com este pensar? É porque sofro tristezas tão íntimas que não há lermas na amarelidão extemporânea do rosto. E, se alguma coragem já tive para esta casta de padecimentos, perdi-a, conforme se me perderam os amigos debaixo da enxada do coveiro. Eu choro, amigo, com uma família que te chora com um pranto tão dorido e com arfar de agonia tão desesperado, que é crime não chorar com ela. Tu eras um ramo desmedulado de um tronco, que vegetara e bracejara troncos, no tempo em que esta terra de Portugal era indígena de heróis. Tu achavas que a vida te era horto de espinhos que medravam sob o clima ardente de um país, cujas entranhas se retalhavam sobre o ecúlio do egoísmo sórdido, vil e ignominioso. E deixaste-te arrastar pela mão ferrenha da fatalidade, que te pôs em frente ao irmão em trajes hostis, e te meteu no punho o ferro matador, que à sombra do trono devia ranger pelos ossos do homem escravizado como tu, e ébrio de sugestões como tu o estavas. E o homem mordeu a terra que pisava, e tu caíste sobre a vítima, e sobre ti braqueou o cadáver do outro homem, e sobre este viu um montão de cadáveres que se estortoravam e espadanavam sangue na face da mãe, da irmã e da viúva. Oh, maldição, maldição! 5. A hora dos sepulcros ergueu-se da terra. A estrela da manhã alveja os horizontes. Finados, as lágrimas dos tristes não se casam com o dia. Temo o riso aviltador dos homens. As horas mortas, eu serei convosco. Vila Real, 1847. Nota: bem sei que a chamada filosofia de alguns condenará de pueril esta minha confissão. Que importa? Eu tenho certos actos da minha vida que são meus e para mim exclusivamente, e dos quais não presto contas. José Antônio T.C. de Melo e Nisa, sargento de infantaria 13, foi moço com quem tratei uma amizade que não parecia do século em que vivemos. Que tão egoísta ele corre! Morto em fogo num encontro das tropas do Porto, sob o comando do barão de Castro Daire, eu chorei a falta de um jovem, cuja sepultura é hoje um goivo que se ergue entre os muitos espinhos da minha vida. A horas mortas, quando rapazes da minha criação percorrem as ruas de Vila Real, contentes do seu viver e folgazãos em seus descantes, alguém que olhar a morte como um remédio para os males da vida, encontrará um seu comensal no banquete dos padecimentos, no lúgubre dos cemitérios, e embebido na cova muda de um amigo que se perdeu. Ainda mal que eu lamento sozinho na solidão, se bem que muitos nos intitulamos amigos desse desgraçado que se finou. E agora, que se me dá de vossos risos? E esse foi Uma Noite no Cemitério, de Camilo Castelo Branco. Esse conto que sai num periódico chamado O Nacional em 1847 e é retomado no livro Delictos da Mocidade. Delictos tem um C, né, no português arcaico, mas é Delitos da Mocidade, em 1889, um ano antes do Camilo Castelo Branco tirar a própria vida. Esse conto veio como sugestão da Lina Soares, a nossa apoiadora portuguesa, que inclusive passou várias informações direto da fonte para a gente colocar aqui nos estudos, né? E é interessante porque esse livro, quando ele é editado já bem no fim da vida do Camilo, né? 42 anos após a primeira publicação deste próprio conto que a gente trouxe aqui hoje, sai com um codinome, digamos assim, Primeiros Atentados Literários, né? E no entorno dele, o Camilo tentou muito que não voltasse a esses textos, né? De quando ele era tão jovem,
mas a gente vai perceber pulsante, né, esse sentimento de juventude nesse texto também. Sim. Então a gente está celebrando o bicentenário do nascimento do Camilo Castelo Branco com a sua estreia no podcast, a partir da indicação da Lina, e a gente produz então esse conto que, na minha visão, ele perpassa os sentimentos e o ritual de um luto estendido também, né? Porque note que tudo se passa à noite e a narrativa termina ao amanhecer. Na aurora. No dia de finados, né, justamente. Nessa história, a gente tem o narrador lastimando a perda do outro amigo, né, que ele diz assim: haverá descanso debaixo dessa pedra que nos divide, mas a gente vai perceber, por ser Delitos da Juventude, que esse narrador é o próprio Camilo Castelo Branco. Sim, depois com a nota, né? Isso, então esse conto ele tem uma característica bastante biográfica e daqui a pouco eu vou falar detalhes da vida dele, você vai compreender em que momento ele se encaixa na vida do Camilo Castelo Branco. Porque ele chora a perda do amigo José Antônio T.C. de Melo e Nisa, que foi sargento da Infantaria 13 das tropas do Porto, no momento em que o comandante era o Barão de Castro Daire, e na nota ele explica isso, né? Inclusive, esse amigo, ele morre em combate, e o autor vai rememorar algumas passagens da amizade deles em Vila Real, que é o local onde se assina esse texto. Marca aqui, para mim, ele remeter a Caim como a primeira folha da grande novela do mundo, e falar que o Camilo Castelo Branco foi um grande novelista. Eu já vou dizer isso daqui a pouco, em mais detalhes. Já disse. Não, mas em mais detalhes, né? Com alguns títulos de novela, né? Trazer aqui. E menciona também as famílias que ficam órfãos de guerra. Essa é uma pauta bem contundente no mundo, né? Mas ele traz assim, ó: vi um montão de cadáveres que se estertoravam e espadanavam sangue na face da mãe, da irmã e da viúva. Então fala especialmente das mulheres que ficam sem os seus homens que vão pra guerra, né? Eu lembro que você estava me falando várias coisas sobre guerra recentemente, né? Que você se informou sobre a Guerra do Paraguai, né? Que ia muito jovens os meninos pra lá. Sim, a gente comentou, não lembro do episódio se for do Horácio Quiroga, ou não lembro, mas a gente entrou na Guerra do Paraguai, né, em determinado ponto aqui no... Encantos à beira-mar, da Maria Firmina dos Reis, ela fala bastante também. Isso, porque é da época, né? E na Guerra do Paraguai, um parênteses bem rápido, né, é que começou a morrer tanto as tropas do Paraguai que foi diminuindo cada vez mais a idade de alistamento, né? Então, quando chegou ali no final da Guerra do Paraguai, já estava em pessoas de 10 a 60 anos. Então, crianças de 10 anos, 14, 15, enfim, foram para a guerra, né? Então, as tropas inimigas chegavam e se deparavam, em vez de um exército, assim, com crianças, né? Segurando fuzil. Daí era aquela questão... vou deixar a criança me matar, porque elas estavam, né, carregando armas e tal, ou vou matar elas? Então, uma situação muito complicada. Inclusive, tinha crianças que usavam barba de mentira, assim. Nossa! Então, um parênteses bem rápido aqui da Guerra do Paraguai. É super tenso, né? Que não é muito distante daqui de onde a gente tá. Voltando então mais detalhes sobre Delitos da Mocidade, Lucas, esse livro era para ser o primeiro volume de um vasto painel editorial que ia pegar todos os dispersos do Camilo, porque ele colaborou por 40 anos com o jornalismo, né, no terreno do jornalismo. Então, o conto de hoje, por exemplo, né, Uma Noite no Cemitério, ele sai num periódico e depois fica perdido. E daí tem o editor que fala, não, vamos resgatar isso, mas ele só consegue com a ajuda de um grande amigo do Castelo Branco, que é o Freitas Fortuna, que foi também o mecenas dele, porque no fim da vida, e eu já vou explicar porquê, né, o Camilo, ele ficava assim muito atormentado por pensar que os restos mortais dele seriam violados. Então esse amigo assegurou ele que eles ia repousar num jazigo de Freitas Fortuna, né, que ia dar tudo certo, então não ia sofrer maldades nas suas ossadas após a morte. Isso é muito curioso. Sim. Por quê? Porque a loucura também acometeu em função da sífilis, e a gente já vai entender como é que ele chega lá.
né? Que a gente sabe que no século XIX a sífilis era algo muito presente na vida das populações, né? Nos mais diversos países. E o Camilo Castelo Branco foi uma dessas vítimas em função de uma vida amorosa meio devassa. Ele teve muitas mulheres na sua vida, mas isso vai começar, na verdade, com uma desestruturação familiar. Vou contar a historinha dele desde o começo, tá? Você quer falar algo antes que você pegou aí? Não, é uma curiosidade no vídeo que eu vi essa semana, que você falou dos restos mortais dele serem violados, né? Uhum. E daí um vídeo que eu vi hoje sobre o fogo fato. Já ouviu falar desse fenômeno? Não. Então, o fogo fato muitas pessoas no interior veem e tem muitas histórias, né? Eu vi uma bola de fogo, assim, perto do cemitério, inclusive. Aham. E daí eu fui descobrir que isso é um fenômeno real mesmo. E dessa científico, inclusive, dessa bola de fogo, né? Que fica rodando assim, parece uma aparição, né? Uma assombração. E é causado pela falta de oxigênio no local, mas os gases de putrefação, né? Que vão subindo e tal, por isso que aparece perto do cemitério, né? Então, que forma essa bola, assim, à noite, e que é retratado muito pelo pessoal que vive em área rural, como história de terror, lenda e tal, e eu descobri que é uma coisa de verdade mesmo, não é só lenda. E eu já ouvi uma pessoa do interior contar sobre isso também. Incrível, em momentos onde a gente não tinha disseminação da informação e a ciência explicando o que passava pela mente das pessoas quando via um fenômeno desse. Mas mesmo sabendo o fenômeno científico, se aparecer isso à noite, você corre, né? Não tem, que medo. Não tem o que fazer. Com certeza, vem das trevas, é o fogo do inferno. Nossa. Enfim, já que estamos no assunto cemitério, mas continua aí. Nossa, curiosíssimo você falar isso. Fogo Fique fato, atento, pesquisem. porque o Camilo Castelo Branco estava à noite no cemitério. Aham. Então, quem sabe, né? Ele viu uma bola de fogo ali. Ele não menciona isso, mas ele menciona tanta tristeza, né? O quanto você chora por a pessoa que você ama. Né? Então esse conto, quando eu vi o título, eu achei que ia ser meio que no tema dos que a gente vem trazendo, né? Porque uma noite no cemitério. Dá essa ideia de horror. Eu pensei até em algo cartunesco, né? Como a gente já trouxe em outras vezes com... Principalmente do Lima Barreto, Carta de um Defunto Rico. Isso, o Ambrose Bierce, né? Sim. Que é mais cômico, e aqui não tem nada, né, de cômico. Como é que é? Carcóvia? Carcoça. Isso, o habitante de Carcoça. Isso, o habitante de Carcoça. Então aqui a gente tem esse nome e quando vai escutar, né, ou ler, ele subverte, né, totalmente outra visão. E acho que é bem a calhar para esse fechar desse tema, né, que a gente tá trazendo esse mês. Mas o Ambrose Bierce não vem antes do Poe, ele vem depois. Ah, tá. Tanto é porque ele esteve no Brasil durante a Guerra Farroupilha fazendo reportagem, né? Ah, verdade. Então é um pouco depois, acredito eu, salvo engano, tá? Mas, então vamos falar da biografia do Castelo Branco pra gente entender, então, como que essa loucura levou ele a tirar a própria vida. Porque em 16 de março, então, foi o nascimento dele, no ano de 1825. Ele nasce em Mártires, em Lisboa, e o Mártires parece que meio que carrega pela vida toda. É interessante que no português arcaico, e eu trabalhei, li o texto de a Lina também havia me enviado o livro, né, que você encontra também na pesquisa pelo Google Academics, Google Books, mas o nosso apoiador está recebendo o link aqui. Né? O Camilo Castelo Branco era com L's duplos no Camilo e no Castelo. E entre Castelo e Branco a gente tinha um hífen, então isso foi simplificado, né? Essa dobra de letras L e o hífen caem. Hoje a gente vai encontrar limpo assim o nome, né? Sim. Camilo Castelo Branco. Mas os pais dele eram Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco e Jacinta Rosa Ferreira. Ele vai entrar para a história como o primeiro romancista português a servir a história literária de Portugal em uma das suas fases mais brilhantes. Tem uma das produções maiores de que se tem notícia. Só que quando ele tem 10 anos, ele fica órfão de pai e mãe. E ele vai viver com uma tia em Trás-os-Montes, que pertence à Vila Real, que ele cita aqui na nota, né? E depois ele mora com uma irmã, que é a Carolina Rita Castelo Branco, que foi a irmã legítima que ele teve com esses pais. Nessa época ele estuda com um padre chamado Azevedo. Aí, como ele fica órfão muito cedo, com 10 anos, adivinha o que acontece quando ele tem 16? Ele
se casa? Isso mesmo! Com a prima? Não, com uma aldeã, a Joaquina Pereira. E com ela ele tem uma filha. Mas logo depois ele deixa elas e vai para Porto, para Coimbra, vai tentar estudar medicina, o que não dá certo. Faz uma breve passagem por Vila Real, em Trás-os-Montes, que é quando acontece essa perda do amigo, que a gente acabou de ouvir no conto. E daí, no ano seguinte, 1848, ele se instala de vez em Porto. Mas ainda, quando ele estava em Vila Real, ele se apaixona por Patrícia Emília. E aí ele começa com muitas aventuras amorosas e também começa a escrever bastante. Nessa época, ele tem um caso até com uma freira, Lucas, chamada Isabel Cândida. Polêmico. Mas a maior polêmica da vida dele é ainda com outra mulher, a Ana Plácido. E é ela que fica com ele até o fim da vida. Até inclusive tem narrativas de que quando ele fica cego, no final, ele dita obras para ela. Então, os últimos textos dela se diz que talvez ela tivesse alterado algumas coisas, né? Sim. Porque ela que escrevia por ele e tal. É bem interessante isso. Isso aqui não. Vou mudar. Outra coisa. São conjecturas, mas é interessante a gente pensar nesse papel da mulher, né? Sempre amparando, auxiliando o homem, inclusive o homem escritor, nesse momento em que a mulher ainda não tinha um território de escrita aberto, né? Ela tinha que galgar, né, caminhos. E a gente já trouxe, né, aqui a história da Mary Shelley, que hoje ela é conhecida, né, como autora do Frankenstein, mas quando lançou não era, né? Foi atribuída ao marido dela. Já que você falou isso, fala do filme novo. A gente não viu ainda. A gente não viu, mas então não tem o que eu falar. Não, é só falar que lançou, né? Eu não sei se lançou ainda, acho que não. Do Guilherme Del Toro, né? Só tá nos cinemas, Frankenstein. Frankenstein. E também a gente já trouxe aqui a Júlia Lopes de Almeida, né? Que o marido também foi pra Academia Brasileira de Letras, né? Sim. Porque era só homens podiam entrar. E o marido foi meio que representando ela também, né, junto. É verdade. Nossa, tem muitas histórias pra falar de mulheres e no fim desse episódio você vai saber, vai ter alguns spoilers, que a gente vai ver essas corridas, né, em relação à mulher e a mulher que é preta também, né, essas conquistas. Inclusive hoje, a Ana Maria Gonçalves está ocupando a cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras, é a primeira mulher preta a entrar na academia. Então hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira, o dia que sai esse episódio, então 7 de novembro de 2025, é um dia de celebração e de marco histórico, né? Eu gostaria de trazer isso aqui para os microfones. Mas voltando lá para Ana Plácido, que foi a mulher em que o Camilo Castelo Branco se apaixonou, ali na metade do século XIX. Então, entre os anos de 50 e 52, ele vive uma crise religiosa muito grande. Pensa que ele acabou de ter o caso lá com a freira, a Isabel Cândida. Daí ele conhece a Ana Plácido ali em 52. Ele se apaixona fulminantemente, mas ele tem que esperar muitos anos para consumar os seus desejos. Porque é só em 1851 ali ele publica Anátema, que começa a sua carreira de novelista, é a primeira publicação dele. Mas só em 58, então 6, 7 anos depois, que a Ana Plácido se separa do marido e vai morar com o Camilo. Só que o que acontece? A sociedade recrimina, eles são processados por crime de adultério, ambos são presos na cadeia da Relação do Porto, são julgados, mas são absolvidos, né? O amor vence. Mas foi um escândalo muito grande, o que contribui para a notoriedade do Camilo. E a publicação de Amor de Perdição, que é um dos livros mais famosos dele, você já ouviu falar, Lucas? Tem Amor de Perdição, tem Amor de Salvação, são obras bem famosas do Camilo Castelo Branco. O Amor de Perdição saiu em 1862. Confirma e acentua essa fama dele como novelista, como escritor português, né? Então, ele passa uma curta estada em Lisboa e segue com ela para São Miguel de Seide, em 1864. Então, 2 anos após publicar O Amor de Perdição, ele escreve, inclusive, quando eles estão presos, e tem mais um que ele escreve também nesse período, que é As Memórias do Cárcere mesmo ali. E eles vão viver numa quinta, que em Portugal se chama quinta como se fosse sítio, né? Um lugar, assim, aqui para falar pro brasileiro, né? É um local, assim, mais afastado, um ponto, né? Então, foi morar na quinta que a Ana Plácido herdou do marido que ela havia se divorciado. Daí o que acontece? Ele é obrigado a sustentar a mulher e os 3 filhos, um deles do casamento anterior da moça
e os outros 2 que ele teve com ela. Só que os filhos que ele teve com ela, um é demente e o outro, o teórico Mossad Moisés, traz como doidivanas. Então, os 2 já tinham problemas, né, de trânsito mental, acredito que nesse sentido, assim, de má formação, provavelmente, porque o Camilo Castelo Branco provavelmente já estava também doente quando os concebeu, né? E daí os padecimentos que a sífilis provoca começaram a aumentar cada vez mais. Então, ele começa a perder a visão de uma forma bem rápida até ficar totalmente cego. Sim. Aí ali, ele tá muito estafado, escrevendo muito, né, com todas as moléstias da doença, torturado por tudo isso, ele acaba tirando a própria vida. Então, em 19 de junho de 1890, em São Miguel de Sade, ele, já com um largo prestígio como homem das letras, tira a vida 1 ano depois que sai Delitos da Mocidade, que retoma esses escritos, então, da infância. Mas esse teórico que eu falei, que é o Mossad Moisés, é um teórico que foi professor da USP, e ele morreu com 90 anos em 2018. Eu gosto muito desse teórico. Sempre quando falo de literatura portuguesa, eu recorro a ele, porque ele é um historiador que trouxe muitas críticas interessantes, né? Lança à luz a muitas coisas. Fala que o Camilo impressiona pela aventureira e pela trágica vida que ele teve, né? Mas também pela quantidade de obras que escreveu. Aí ele que fala que a maior produção literária, né, a mais extensa e variada em língua portuguesa, foi do Camilo Castelo Branco. A citar, né, os gêneros: poesia, teatro, crítica literária, jornalismo, folhetim, historiografia, epistolografia, polêmica, romance, novela e conto. E as novelas dele eram sempre passionais. O que significa isso? Novelas de amor, mas de amor que nunca dão certo, né? Nunca são correspondidos, ou por pressão social, ou por disparidade de um rico e um pobre, ou a sociedade não condena aquela união, né? Ou os pais não querem saber daquilo, igual Romeu e Julieta, né? Então a gente tem muito disso em todas as novelas que o Camilo Castelo Branco escreve, né? E eu falei já do Freitas Fortuna, que foi o amigo, então, mecenas dele, que fez com que pudesse sair esses escritos, né? E ele ficou responsável por fazer as notas. Eu trago aqui até trechos da carta que um e outro trocaram nesse momento em que ele estava negociando, né? Assim, convencendo o Camilo Castelo Branco a, nesse fim de vida, voltar aos escritos lá da juventude, que ele tinha vergonha de retomar em alguns momentos, assim, e trazer de volta. Até tem algumas questões, assim, que tem um momento que ele fala que ele iria chorar de novo aquilo que ele tinha vivido, né? Como a gente teve nesse episódio, realmente, bastante sentimentalismo, né, bastante tristeza pela perda, mas ao mesmo tempo cantado de uma forma muito bonita, porque ele olha para a natureza, ele olha para tudo ao redor, faz reflexões sobre a vida da pessoa que não tá mais ali, e eu repito as aspas, Deus, que nobre e sofredor fizeste o coração do homem. Isso é inédito, eu não tinha falado ainda, só no episódio, mas o que eu quero repetir haverá descanso debaixo dessa pedra que nos divide. Então eu acho que qualquer pessoa que perdeu alguém pode se fazer essa pergunta a todo momento, né? Entre essa pedra que nos divide, tem realmente descanso, né? Ou será que existe também as preocupações do morto, né, ali embaixo? São coisas para se pensar. Nunca saberemos. Nunca saberemos, porque quando a gente estiver nessa condição, eu espero que a gente não volte para contar, né? Mas a Memórias do Cárcere, que eu comentei, que é desse tempo em que ele ficou preso, sai no mesmo ano do Amor de Perdição. Veja, ele ficou preso com Ana Plácido e ele escreveu 2 livros, né? O Amor de Perdição é romance e a Memórias do Cárcere é uma autobiografia, né, que narra realmente esse momento difícil da vida, né, de ficar atrás das grades por amar. Por amar uma mulher que era casada. Então tudo isso são estigmas do século XIX, né, coisas que acabam levando as pessoas ao fim da vida também, né, e marcam suas histórias de vida. Mas tem muitas novelas em romance, Lucas, que eu tava falando que eu ia comentar um pouco mais, que vão pro nosso apoiador, essa listinha completa também, eles vão receber lá, e dizer que nunca antes na história deste podcast tivemos
tantos apoiadores. Então vamos mandar um abraço especial para os novos apoiadores aí dessa semana. Eles estão em negrito aqui, eu vou passar o arquivo e você vai falando. Então obrigado aí a Ana Carolina, nova apoiadora, ao Anderson Sanic Padilha e também ao Flávio Pereira Ribeiro, Gilene Barreto e a Sabrina Malgarins Piaseschi. Um abraço bem grande aqui da gente do Leitura de Ouvido. A gente ficou muito feliz com todos esses apoios que entraram essa semana, que acho que na história do podcast foi a semana que entrou mais apoio, né? E não é só isso, tem também presente de leitura, né? Que a Ana Carolina é um presente da Elaine Vieira, que já é a nossa apoiadora. E também são 52 nomes hoje na lista. A gente nunca teve mais de 50 nomes, nem próximo disso. Isso do presente de leitura que a Dai falou, é quando um apoiador apoia R$40, né, até, ou mais, que daí ele pode dar de presente para alguém o Leitura de Ouvido. Então a gente percebeu que alguns apoiadores ali estavam apoiando com 40 ou até mais, daí a gente lançou essa iniciativa, que se você apoiar com R$20, daí o apoio é seu, né? Se você apoiar 40 ou mais, daí você pode dar de presente o Leitura de Ouvido e a pessoa recebe todas as recompensas que um apoiador normal receberia, né? Os que recebem de presente também recebem essas recompensas. Isso mesmo, e a gente fica muito feliz com a lista crescendo, porque essa galera vai estar toda convidada para se reunir com a gente nessa quinta-feira. Então a gente tem o 5º encontro do Clube Leitura de Ouvido. Vamos debater A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. Eu fiz uma curadoria antirracista muito forte nesse mês, Lucas. Então a gente vai começar com o debate da Escrava na quinta-feira, 13. Por sugestão de membros do clube, no caso, a Arlete lembrou da Ana Maria Gonçalves, do Um Defeito de Cor, o romance dela de 2006, que com certeza eu trarei, porque eu já falei dela agora há pouco, né, sendo posse na Academia Brasileira de Letras, e é muito legal pra gente falar da atualidade de A Escrava a partir da Ana Maria Gonçalves, né, que agora também se torna imortal. E um outro comentário que a Arlete também trouxe aqui, tem muitos comentários, Lucas, se a gente for ler, todo dia entra coisas muito legais na nossa caixinha do Spotify, ou mesmo no YouTube, mas ela comentou em A Escrava, então é só já entenda o clima que a gente vai ter no Clube Leitura. Se você também quiser entrar, o Lucas já vai falar como. Ela diz, maravilhoso, parabéns Firmina, você falava em 1887 e fala em 2025. É preciso dar voz às mulheres negras escravizadas ontem e hoje. Os recursos literários usados pela autora a tornam magistral. Ela mordeu os beiços para tragar um insulto. Ela traz em aspas aqui, que é uma das coisas que a gente tem no texto. Sim. E fala como que pode se tornar apoiador, mas assim, com adendo que se a pessoa quiser entrar pra quinta, é melhor ela entrar por Pix, que talvez pelo Apoia não dê tempo. É isso, então, se você quer ser um apoiador aqui do Leitura de Ouvido, há duas maneiras de fazer isso, né? Uma é pelo Pix, que a Dai mencionou, que é a chave leituradeouvido@gmail.com, e a outra pelo apoia.se/leitura de ouvido. Então, dessas duas maneiras aí, você entra como apoiador aqui do podcast e você recebe 3 recompensas. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais. Todo episódio a gente fala o nome de cada apoiador. A outra é receber o estudo aprofundado toda sexta-feira, quando lança o episódio, vai para os nossos apoiadores. O estudo com muito mais informação do que a gente falou aqui, junto com material extra, assim, de pesquisa. Então, é para aquelas pessoas que, né, querem entrar ali na toca da Alice... Na toca da Alice não, na toca do coelho. Né? Na toca do coelho, do mundo da Alice. Do mundo da Alice e entrar bem na literatura, procurando outras fontes, né? E a terceira recompensa é entrar no Clube Leitura de Ouvido, que é aqui o nosso clube de leitura mensal, acontece os encontros e a Dai prepara todo o material para enviar para os apoiadores, eles recebem e estudam esse material. Estudo talvez seja uma palavra muito pesada, né? Não é, eles estudam sim. É um estudo, né? Entram comentários que eu jamais imaginei nas notas aqui. Sim, mas eu digo que vai assim, tudo pronto, né? Vai o episódio para ouvir, vai todo o material já ali catalogado, organizado. Isso. Então chega para esses apoiadores, para eles chegarem no clube do leitura, ali no dia do encontro,
já preparados, né? E fora que os nossos apoiadores trazem muito mais bagagem, né? Além do que é enviado para eles, eles trazem da experiência própria de vida deles. Com certeza. Muita coisa também. No fim, depois da gente falar o nome dos apoiadores, eu vou dar o spoiler dos próximos encontros do clube e vou dizer quais são os autores escolhidos até março. Tá tudo programado já. Mas nesse momento eu quero dar o spoiler do mês. Não, eu vou falar porque eu quero que as pessoas entrem pra ver o que vai ter, que elas se interessem. Então tá. Mas assim, no mês todo, gente, pra você compreender o quão o nosso estudo ele é completo, ele vai se aumentando como um wiki coletivo, né? Mas que aqui a gente vai promovendo isso a partir da curadoria. Logo em seguida a gente debater A Escrava da Maria Firmina, que a gente vai fazer a conversa com o Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu vou trazer Minha Mãe, do Luiz Gama. A mãe é a Luísa Marim, que o Lucas vai pôr todos os efeitos, vai ficar muito bonito esse poema, porque a Luísa Marim, que foi a mãe do Luiz Gama, é a narradora do Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então veja as interconexões todas. Sim. E além disso, do Gama, que foi o nosso advogado, o Rábila, né? Que ele estudou direito e ajudou a libertar mais de 500 escravos, vai vir mais um poema dele. Depois a gente vai trazer Castro Alves, com 2 textos importantíssimos dele que estão caindo em vestibular, e vai fechar o mês com a Narcisa Amália, com outro texto muito cobrado dos jovens hoje, que virou modinha, que se chama O Africano e o Poeta. Então o mês está muito completo e a gente convida vocês para pensar conosco e debater tudo isso. Isso, a gente está colocando aqui um inicial dos apoiadores de R$20, né? Para entrar no Clube Leitura de Ouvido. Se você não conseguir apoiar os R$20 e querer apoiar menos, você recebe ainda 2 recompensas, que é entrar nos créditos finais e receber o estudo aprofundado. Mas daí não tem acesso ao clube do leitura. Então a gente aconselha a começar aos R$20, né? E aí para cima tem apoiadores que apoiam muito mais que isso, que a gente fica muito agradecido. E dão de presente para outras pessoas, né? Também. Isso mesmo. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Anderson Sanic Padilha, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Felipe Cronato, Flávio Pereira Ribeiro, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ideu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Fraes Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sabrina Malgarins Piaseski, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí a todos os apoiadores do Leitura de Ouvido e obrigado, abraço especial para os apoiadores novos que entraram essa semana. Mais uma vez é em apoia.se/leitura de ouvido ou chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E cenas dos próximos capítulos do Clube Leitura de Ouvido. Eu sei que você não aprova, Lucas, mas essa é uma estratégia. Tá bom. Inclusive foi sugerido por membros do clube divulgar com antecedência para eles convidarem os amiguinhos para virem, né? Tá. Já sabendo. Tá bom, então lança a programação. Na semana que vem, então, Maria Firmina dos Reis, uma escritora preta importantíssima. Em dezembro, Hans Christian Andersen, vamos trazer no clube. Em janeiro, Anton Chekhov, o autor russo tão importante. Em fevereiro, vamos trazer Mário de Andrade, o brasileiro, o modernista. E em março, Arthur Conan Doyle. Então tá imperdível. Tem muitos autores legais pra gente debater. E a gente espera você, entre no clube. Tá certo. Se eu tivesse ouvindo, eu ia ficar mais interessado do que se eu não soubesse. Viu só? E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseski. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido.
fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.